Boa tarde a todos. Nós vamos corrigir hoje, fazer comentários sobre a prova da Unesp de Física, que vocês fizeram domingo passado. Essa prova foi relativamente fácil, não foi complicada, e apresentou os seguintes temas. Nós tivemos 3 questões de mecânica, uma questão de corrente elétrica, 2 de ótica, uma de ondas e uma de calorimetria. A primeira questão foi uma questão de mecânica. Vocês estão vendo aí no quadro um gráfico de velocidade e tempo. Esse gráfico indica a velocidade de um carro quando faz um percurso de 400 metros, de acordo com o enunciado. Agora, um gráfico de velocidade e tempo é muito importante porque ele indica o ΔS, nós podemos calcular o ΔS através da área. Se eu calcular a área nesse gráfico, eu vou perceber descobrir quanto o carro andou. E nesse percurso, o enunciado diz que o carro andou 400 metros para completar uma volta. Então, eu vou usar esse raciocínio para resolver a questão. A primeira afirmação que eles fazem é a seguinte: o piloto completou uma volta nos primeiros 8 segundos. Então, eu vou no gráfico, observo os primeiros 8 segundos e calculo a área. Calculando essa área, vai dar 320 metros. Ora, se a volta completa são 400 metros, e o cálculo que eu fiz foi 320, então ele não chegou a completar uma volta. Então essa afirmação primeira está errada. A segunda afirmação diz que o piloto demorou 9 segundos para completar uma volta. Então vou novamente no gráfico e calculo até 9 segundos a área. E calculando essa área vai dar 400 metros, que é justamente o comprimento da pista, da volta. Então essa afirmação é correta. A terceira afirmação, ele fala que a força resultante que agiu no piloto, entre os instantes 8 e 10 segundos, tem módulo igual a 0. Então, se olharem no gráfico, entre os instantes 8 e 10 segundos, a velocidade é constante. E com o movimento retilíneo, com velocidade constante, então não há aceleração. Não ocorrendo aceleração, portanto, a resultante das forças é igual a 0. Então, essa afirmação também é correta. Afirmação 4. Entre os instantes 10 e 12, olha aí no gráfico, agiu sobre o piloto uma força resultante, cuja componente na direção do movimento é equivalente a 3 vezes o peso. Então, vou calcular a força resultante nesse intervalo de tempo e verificar se realmente é 3 vezes igual ao peso. Mas para calcular a força resultante nesse intervalo de tempo, basta usar o princípio fundamental, força, massa, aceleração. E a aceleração é variação de velocidade pelo tempo. Se nesse intervalo de tempo eu fizer a variação de velocidade pelo tempo, eu vou achar a aceleração 30 metros por segundo ao quadrado. Então, a resultante vai ser força vezes massa vezes aceleração. A massa m, a aceleração é 30. Agora, o peso é m vezes g, e o g é igual a 10. Então, o peso vai ficar m vezes 10. A força resultante é 30 vezes m, portanto, essa força é 3 vezes maior que o peso. Então, essa afirmação está correta. Então, nesse teste número 76, a afirmação E é a afirmação correta. Vamos para o teste 77. O teste 77, nós temos 2 figuras. Na primeira figura, é um corpo na horizontal sendo puxado por uma mola. Ele pede para calcular o coeficiente de atrito entre esse corpo e a superfície. Ele disse que essa força da mola está puxando o corpo, mas ele ainda não anda. Nós teremos a máxima força de atrito. E fala que a deformação que a mola sofreu nesse caso é 2 centímetros. Então, vou te chegar assim de conclusão, que a força da mola igual a força de atrito. Mas a força da mola é Kx. Então, fica K vezes 2 igual a força de atrito. Vamos guardar esse resultado. Então, nesse caso, a força da mola é igual a força de atrito, e a força de atrito vai ser K vezes 2. Na outra figura, nós temos o mesmo corpo de pendurado. Então, nesse caso, em equilíbrio. Nesse caso, a força da mola é igual ao peso. Mas, nesse caso, a deformação é 10 centímetros. Então, a força da mola vai ser K vezes 10 igual ao peso. Comparando esse caso com o anterior, eu vou perceber que a força, lá no primeiro caso, a força da mola é 5 vezes menor que nesse segundo caso. Então, a força de atrito, lá no primeiro caso, é 5 vezes menor que o peso. Mas a força de atrito é μmg, que é 5 vezes menor que o mg. Se eu cancelar o mg, vai dar μ igual a 1 sobre 5. Portanto, o coeficiente de atrito é 0,2. Então, a afirmação correta é a letra B, na questão 77.
Vamos para a questão 78. É uma questão de eletricidade, corrente elétrica. Foram apresentados vários esquemas, e nesses esquemas, circuitos, nós temos uma lâmpada. Ele pede para indicar qual circuito em que a lâmpada vai ter maior intensidade de luz. Basta analisar ou descobrir qual o circuito que a corrente é maior. Maior corrente, maior intensidade de luz. Mas para isso nós vamos ver um gráfico que está em cima, que eles deram. Nesse gráfico observo que tem 3 resistências, R1, R2 e R3. Se eu considerar uma tensão constante, pelo gráfico observo que o R3 vai dar maior corrente. Se o R3 é maior corrente, é justamente o R3 que vai dar maior brilho. Então eu vou olhar no gráfico, ver que situação que aparece o R3, para dar maior brilho. É justamente o caso E. No caso E, aparece o R3 e vai dar maior brilho. Então a resposta correta é o E. Resposta E na questão 78. Usamos a lei de Ohm nesse caso. A questão 79, uma questão de ótica. Vocês estão vendo aí na figura um raio de luz atravessando um prisma. Agora o enunciado diz que esse raio de luz vai ser substituído por um outro raio, que o comprimento de onda é maior que o anterior. E o enunciado diz também que o comprimento de onda sendo maior, o índice de refração vai diminuir, vai ser menor. Então ele quer saber qual dos gráficos aí indicados, A, B, C, D ou E, para o qual esse novo raio vai satisfazer. Então basta pensar o seguinte, se o comprimento de onda aumentou e o índice de refração diminuiu, de acordo com o enunciado, nós sabemos que diminuindo o índice de refração, o desvio angular do raio vai ser menor. Então, se olhar na figura, descobrir na figura qual que tem desvio menor. E o desvio menor vai ser o caso A. Então, a resposta correta é o caso A. Agora, um comentário sobre esse exercício. Nesse exercício, a gente pode fazer até por exclusão. Se vocês olharem, não é possível o caso B de jeito nenhum, só excluindo as possibilidades. O caso C também não é possível, só pela figura. O caso C também não é possível, porque o raio que emerge sai perpendicular, não é possível. E o caso E também não é possível, porque o raio que emerge sai meio torto aí. Então, se a gente fizer uma análise rapidinho das possibilidades, poderia ser possibilidade ou a D ou a A. Mas com a análise que eu fiz, a resposta é A. Então, a questão 79, a resposta é A. Questão 80. A questão 80, nós temos aí uma questão de ondas, ou melhor, de tubos sonoros. Eles indicam 3 tubos e cada tubo emite uma frequência quando ele está emitindo um som. Tem um tubo com frequência 290, outro 440, outro 494. Ele quer saber qual desses tubos tem maior comprimento. Mas nós sabemos que a frequência de um tubo aberto e fechado não tem importância, é inversamente proporcional ao comprimento. Portanto, quanto menor a frequência, maior o comprimento. Então, menor frequência desse tubo vermelho que eles indicaram, então é o maior comprimento. E do tubo azul é outro, menor comprimento, depois o roxo, menor comprimento. E com isso nós temos a afirmação D como a correta. Maior comprimento do vermelho, depois vem do azul, depois é do roxo. Então a resposta é D do exercício 80, do teste 80. Teste 81. 81 é uma questão bem simples, é uma questão que fala que existe um inseto que está na superfície de um lago, a superfície da água de um lago. E ele não afunda, porque a tensão superficial está segurando, de acordo com o enunciado. Aí ele coloca detergente. Ao colocar o detergente, ele fala que a tensão superficial vai dar uma força menor. Ora, se dá uma força menor, então o peso vai vencer e vai afundar, que é justamente o que está escrito na afirmação A. A tensão superficial diminui e a força exercida pela água sobre o inseto diminui, por isso que ele afunda. Então o correto é o item A. Uma questão bem simples, não é necessário muito conhecimento para responder isso. Questão 82. A questão 82 é a questão que é necessário fazer mais cálculo de toda a prova, porque as outras foram bem simples, bem conceituais. E a questão 82 é o seguinte, é uma questão entre um pouquinho de corrente elétrica e um pouquinho de termologia. Ele fala que tem uma lâmpada que fornece 3,6 kJ de energia. Vai fornecer essa energia. Mas vai fornecer essa energia para a água e fornecer energia para a areia. A água vai aumentar a temperatura e a areia também vai aumentar a temperatura. Ele dá massa de água, dá massa de areia. E a pergunta é quanto a areia vai perder de calor e quanto a água vai perder de calor.
Então eu faço o seguinte, calculo qual o calor que a água vai receber para aumentar sua temperatura, no caso aí de 8 graus. Então eu uso a fórmula Q igual a mc ΔT. Tenho a massa de água, o calor específico da água, calculo esse calor. Esse calor vai dar 3,2 kJ. Mas a lâmpada forneceu 3,6. E para aquecer foi utilizado apenas 3,2. Então houve uma perda de 0,4 kJ, no caso da água. No caso da areia, eu repito o mesmo raciocínio. Calculo a quantidade de calor, mc ΔT, e vou achar 2,4 kJ para a areia aquecer. Só que ele recebeu 3,6. Recebeu 3,6, utilizou 2,4, perdeu então 1,2. Então a areia perdeu 1,2 e a água perdeu 0,4, que é justamente a resposta C. É a única questão que tinha assim mais um pouquinho de cálculo. Questão seguinte foi a questão 83, que é uma questão de ótica, é uma questão simples de ótica. Na figura foi mostrado o olho humano, um objeto na frente do olho de 1 milímetro de comprimento, no fundo, na retina, tem uma imagem de 0,005 milímetros. Deu a distância da imagem até a lente do olho, que é 15 milímetros, e pediu a distância do objeto até a lente do olho. Ora, olhando essa figura que está aí, nós vamos ver dois triângulos semelhantes. Por semelhança, sai esse x tranquilamente. É só fazer x por 1, 15 por 0,5, faz as contas e acha o x. Esse x vai dar 3. Então a resposta à questão 83 é 3. Então essa prova foi uma prova relativamente simples. Como vocês viram, apenas teve um pequeno cálculo naquela questão de calorimetria. O restante foi muito fácil. Eu acho que todos os alunos que fizeram o cursinho aí irão muito bem na prova. Espero que vocês tenham tido sucesso na prova. Até a próxima.